TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Comando garante que Brigada continua com atendimento integral aqui na região. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um caminhão foi furtado durante a madrugada desta quarta-feira no bairro Planalto, em Encantado. De acordo com a Brigada Militar, o Mercedes-Benz placa BWY 7405 foi levado do pátio da empresa localizada na Avenida Antônio de Conto. O proprietário do veículo percebeu o furto e notificou a Brigada Militar já no início da manhã. Além do caminhão, foi levado um compressor que estava junto ao Mercedes-Benz. Uma mulher ficou ferida em um acidente entre uma motoneta Bis e um automóvel Gol por volta das 7h20 da noite desta terça-feira em uma rótula da Avenida Alberto Miller, no bairro Universitário, aqui em Lajeado. A motociclista Paola Rush, de 21 anos, foi atendida pelos bombeiros de Lajeado e encaminhada pelo SAMU à unidade de pronto atendimento do bairro Moinhos d'Água. O motorista do automóvel não se feriu. E o Estado está na luta contra as drogas. Veja na matéria especial de Fabi Viegas. Ele vem aqui na porta da Pacto, bate aqui e a porta está aberta. Eu era morador de rua, Caxias do Sul, e conheci um assistente social, uma psicóloga lá que conhecia a Pacto. E aí eles me encaminharam para cá para me fazer meu tratamento, né? Ele pode procurar os órgãos do Estado, pode procurar os CAPs, né? E o CAPs acolherá e nos encaminhará para o tratamento. Na comunidade, nós não tratamos drogas. A comunidade, ela vê a pessoa na sua integralidade. Nós tratamos de mudança de comportamento, não tratamos de droga. Nós tratamos de valores, de pessoa, de cidadania. Agradeço a Pacto aí por ter aberto essa porta, ter dado condições para mim passar para eles assim, esse conhecimento. E só o fato assim, de eles estar correspondendo aí já me bota para cima. Assim, é gratificante. Eu me emociono mesmo, porque é muito é lindo isso aqui, sabe? O melhor tratamento é aquele que a pessoa se ajusta ao tratamento oferecido. Então, a comunidade terapêutica é uma das opções que a pessoa tem. Um homem de 25 anos foi preso com um revólver calibre 38 e 8 buchas de cocaína por volta das 10 para as 8 da noite da terça-feira. Em trabalho de fiscalização do Pelotão de Operações Especiais da Brigada Militar, a guarnição avistou um automóvel Vectra branco já conhecido por ser utilizado em delitos no bairro Oriental. A abordagem foi realizada na rua Albino Rezin. Além da arma e da droga, os policiais apreenderam 6 munições intactas, 3 celulares e R$ 191 em dinheiro. O motorista, que já tem extensa ficha criminal, de acordo com a Brigada Militar, foi autuado em flagrante na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado. Pagou fiança de 2 salários mínimos para ser liberado.
e os especialistas apontam o aumento na violência contra os indígenas. Veja na matéria da TV Senado. 2014 foi um ano violento para as comunidades indígenas. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário e dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena, foram 135 suicídios, 785 mortes de crianças de até 5 anos de idade e 138 assassinatos, 41 a mais que em 2013. 29% dos homicídios foram registrados no Mato Grosso do Sul. No relatório Violência contra Povos Indígenas no Brasil, que usa dados de 2014, o Conselho Indigenista Missionário atribui o aumento da violência também a fatores como a desassistência na área da saúde e a morosidade na demarcação de terras. O assunto foi debatido em audiência pública aqui, na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Os participantes alertaram para casos no Supremo Tribunal Federal e propostas em análise no Congresso Nacional que, segundo eles, violam o direito dos indígenas à terra, direito já garantido pela Constituição. Uma delas é a PEC 215 de 2000, que está na Câmara dos Deputados. Ela transfere do Poder Executivo para o Congresso Nacional a competência de demarcar terras indígenas e ainda possibilita que demarcações já existentes sejam revistas. Tem aí como pano de fundo tentativa da bancada ruralista ter o poder de decidir sobre a demarcação ou não de terras indígenas. Evidentemente, se isso passar, a tendência é de não acontecer qualquer outra demarcação de terra indígena no país. Todas as conquistas foram fruto de longo processo de organização e mobilização da sociedade brasileira, estão agora ameaçados pela PEC 215, cuja aprovação desfigura a Constituição Federal e significa um duro golpe aos direitos humanos. Representantes dos Terena e dos Pataxó relataram casos de estupro, de escalpe, de aldeias invadidas e incendiadas, racismo, uso de força excessiva por parte da Força Nacional e do Exército e reclamaram de promessas nunca cumpridas. Já não é um pedido de socorro, já não é apenas levantar de mão, mas sim um desespero de lideranças de vários povos dentro deste país que está sendo atacado pelos seus direitos. Vamos trabalhar para que a gente possa avançar. Nós temos aqui um Estatuto do Índio, mais de 20 anos parado. Eu tenho intenção, todos os estatutos já passaram. O estatuto de tudo aqui no mundo já passou. O do Índio está há 20 anos. Viu, João? Então eu quero ser um braço de apoio. Eu queria aqui pedir, o deputado saiu, está parado ali na Câmara, mas nós vamos ali falar com o imperador, que agora a Câmara Federal tem um imperador, para ver se o imperador libera, né, se cai nas graças dele, também liberar. Após os protestos na segunda-feira e suspensão de parte dos serviços prestados pela Brigada Militar, algumas restrições nas atividades das corporações permanecem. Embora o comando-geral da instituição garanta o contrário, informações de lideranças da categoria apontam para a diminuição de policiamento nas ruas da cidade e de todo o Rio Grande do Sul. Segundo informações extraoficiais, na terça-feira, na área do 22º Batalhão de Polícia Militar, aqui em Lajeado, pelo menos 6 policiais teriam apresentado atestado médico e outros 3 teriam ficado aquartelados, pois seus coletes balísticos estariam vencidos. De um total de 16 viaturas para circular em Lajeado, 3 estão regularizadas, mas apenas uma teria sido usada em patrulhamento durante a manhã da terça-feira. À tarde, 2 teriam sido utilizadas no policiamento ostensivo. Em continuidade às manifestações contra o governo e o parcelamento dos salários do funcionalismo público, um boneco foi enforcado com a farda da Brigada Militar e foi colocado na ERS 129, em Encantado, no trevo de acesso ao bairro Santa Clara. Até a tarde de ontem,
O responsável pelo ato não havia sido identificado. Acompanhe agora o comentário do advogado e secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bulé. Continuando o tema sobre o orçamento público, que, como dito, é muito importante que todos saibam e compreendam essa situação. Nem sempre o gestor público ele pode fazer tudo aquilo que pensa fazer ou que planeja fazer. Ele está diretamente ligado, então, a um planejamento que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual. O orçamento, então, ele vai definir o que o gestor público poderá fazer no exercício seguinte. Então, continuando, caso o gestor público pretenda desenvolver alguma atividade, ele precisa fazer, então, o planejamento e incluir no orçamento esta obra ou esse serviço ou esse produto que pretenda, enfim, adquirir no exercício que vai seguinte. Acontece o seguinte, muitas vezes no decorrer do exercício acontece imprevisto, então é possível alocar recurso ou realocar recurso? Sim, é possível. O nome correto se chama suplementação. Então, neste caso, o prefeito, como exemplo, né, no caso de uma prefeitura, se aplica em todos os casos, tanto na esfera estadual como federal. Então, o prefeito, no nosso exemplo, ele poderá suplementar recursos de uma área para outra, dependendo da necessidade. Existem algumas situações que o prefeito tem, digamos assim, um limite de livre movimentação, onde ele poderá fazer, então, suplementações livres, sem necessariamente passar pela Câmara de Vereadores. Fora este limite de livre movimentação, obrigatoriamente os projetos deverão, então, ser encaminhados para a Câmara de Vereadores para aprovação. Então, poderá realocar recurso para priorizar uma atividade que eventualmente não se planejou ou que surgiu durante o exercício. Nem sempre se consegue executar todas as obras que foram planejadas, muitas vezes acontece de sobrar recurso no orçamento. E aí, ou muitas vezes, o gestor público, ele é o que se busca, dentro da questão da lei da responsabilidade fiscal, manter o orçamento enxuto e equilibrado, para que de forma ao final do exercício seja possível o fechamento, então, equilibrado. Nestes casos, pode ocorrer de sobra de recursos naquele ano e a gente chama, digamos, essa sobra de recursos, essa sobra de arrecadação de impostos de superávit de arrecadação. Significa que aquele planejamento inicial de arrecadação de impostos, ele foi superado, então superou aquele valor e aí passa o saldo de recurso que foi arrecadado a maior, ele passa para o exercício seguinte, ou seja, para o ano seguinte, como superávit de arrecadação, e esse recurso, por sua vez, como ele é um recurso novo, que surgiu a partir de uma surpresa positiva, digamos assim, uma arrecadação maior, ele poderá então no exercício seguinte também ser reinvestido em novos projetos, porque é um recurso que não estava previsto, então poderá haver então uma livre movimentação. Era mais ou menos isso, as informações a respeito do orçamento. Aparentemente é um tema complexo, mas a regra é muito simples. O gestor público só poderá executar aquilo que está previsto no orçamento, não pode executar nada que não exista dotação orçamentária, e essa dotação ela vincula o gestor público. E para que ele possa introduzir um novo gasto no exercício, é necessário seguir essas regras de suplementação de uma dotação para a outra. Era esse o tema a respeito de orçamento público. Esperamos que tenha sido claro e compreensível pelo público. Muito obrigado. Visando uma melhor eficiência na promoção da saúde e prevenção de doenças, o Programa Estratégia Saúde da Família
foi implantado há pouco mais de um mês no bairro das Indústrias pelo governo de Estrela. E neste período em que os agentes comunitários de saúde começaram a visitar e cadastrar as famílias do bairro, já é possível constatar mudanças positivas no que se refere à aproximação da comunidade com os serviços oferecidos. A dona de casa, Margarete Maria Ferreira, de 44 anos, aprovou a iniciativa. Por meio da agente comunitária de saúde, que visitou a sua residência, tomou conhecimento dos serviços disponíveis na unidade do bairro, os quais já vem utilizando. Margarete consultou um psicólogo e agendou, com o auxílio da agente, o exame pré-câncer. É a abertura de muitas portas, ressalta a dona de casa, que diz também estar satisfeita com o atendimento recebido no posto. Neste primeiro mês, a atuação dos 5 agentes se concentra no cadastro dos moradores. Dados pessoais de cada membro da família e sobre a sua saúde são coletados. Mais de 530 residências foram visitadas e vários encaminhamentos realizados, pois elas servem de vínculo entre a família e o posto de saúde. Segundo elas, várias pessoas buscaram atendimento depois desse primeiro contato, principalmente para a realização de exames. Mulheres que há muito tempo não faziam o pré-câncer se dirigiram à unidade para fazer o procedimento. Uma pesquisa aponta o Aeroporto Internacional de Curitiba, o Afonso Pena, como o melhor do Brasil. Luana Karen traz a informação. O Aeroporto Internacional de Curitiba, Afonso Pena, é o mais bem avaliado do Brasil, na opinião dos passageiros que responderam à pesquisa feita pela Secretaria de Aviação Civil nos meses de abril, maio e junho. O terminal recebeu nota média de 4,43, numa escala que vai de 1 a 5, e liderou em 17 das 48 categorias. A pesquisa analisa os 15 aeroportos brasileiros responsáveis por 80% da movimentação dos passageiros. No item Satisfação Geral do Passageiro, a média das notas de todos os terminais foi de 4,09. Foram ouvidas 12.701 pessoas. De Brasília, Luana Karen. Alunos e professores da Rede Municipal de Ensino retornaram nesta terça-feira às atividades regulares das escolas em Lajeado. O recesso de inverno foi encerrado oficialmente na última segunda, quando ocorreu mais uma formação continuada para centenas de profissionais envolvidos com a educação municipal. O evento teve como assuntos centrais a construção dos currículos escolares e os princípios de uma gestão democrática. A secretária de Educação, Eloide Consati, desejou uma boa volta às atividades e lembrou da importância das formações continuadas na caminhada da rede. Além disso, aconteceu na última semana, o segundo encontro de pais e representantes das associações de pais e funcionários, Círculo de Pais e Mestres, Conselhos Escolares das Escolas Municipais. O evento, promovido pela Secretaria da Educação, busca constituir ações que fortaleçam uma cultura de participação e integração entre a família e a escola. O encontro foi mediado pelo professor e psicólogo Alexandre dos Santos Machado, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, lá de Pernambuco. E o financiamento estudantil recebe inscrições até esta quinta-feira. Veja com Luana Karen. Quem pretende financiar a faculdade com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, deve ficar alerta para o prazo. O período de inscrições termina amanhã. Nesta edição, as inscrições vão ser feitas em uma única etapa, somente pela internet, por meio do sistema de seleção do FIES, encontrado na página do Ministério da Educação. Podem participar estudantes que não tenham concluído o curso superior e que tenham renda mensal bruta familiar por pessoa de até 2 salários mínimos e meio. Também é preciso ter feito uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010 e tirado pelo menos 450 pontos na média das provas e nota acima de 0 na redação. O resultado da seleção sai na próxima segunda-feira. De Brasília, Luana Karen. Um grupo de agricultores de 2 lajeados participou na terça-feira de uma palestra com o tema Melhoramento Genético em Bovinos de Leite. A atividade ministrada pelo médico veterinário da Emater, o Ricardo Gutierrez Oliveira, foi realizada no CTG Potro Sem Dono. A organização do evento parte de uma série de ações que vem sendo realizadas em 2 lajeados,
com vistas à qualificação e aumento da produção do leite. Foi da Emater, com o apoio da Prefeitura Municipal e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Na ocasião, Oliveira abordou os principais aspectos relacionados ao tema, ressaltando o fato de o produtor ser o principal responsável pelo melhoramento genético de seu rebanho. Para o veterinário, o bovinocultor de leite precisa cada vez mais conhecer as características dos seus animais, bem como o material genético que está sendo utilizado em cada inseminação. O engenheiro agrônomo da Emater de Dois Lajeados, o Fábio Ballerini, ressalta o fato de o município, assim como muitos outros da região, ter a bovinocultura do leite como uma das principais fontes de renda para as famílias rurais. No município, são 140 famílias que comercializam cerca de 10 milhões de litros de leite ao ano. E o programa Mais Médicos comemora 2 anos de avanços na saúde pública. Veja na matéria da NBR. O agricultor Natálio, de 55 anos, acordou cedo para trabalhar, mas não se sentiu bem e resolveu procurar o posto de saúde, localizado próximo de sua chácara, na área rural de Planaltina, a cerca de 70 quilômetros do centro de Brasília. No local, foi atendido por uma médica do programa Mais Médicos e descobriu que estava com uma crise de gastrite. Medicado e já bem, ele fala da diferença que faz ter um médico perto de casa. Aqui, do jeito que estava, a gente não podia esperar, né? Agora, como esse programa chegou, eu acho que melhorou em vários lugares, né? Não foi só aqui. A médica que atendeu seu Natálio é a Ana. Ela está no Mais Médicos há 5 meses. O meu desafio é saber lidar com a maioria dos problemas que podem atingir essa população, né? Saber que eu não posso encaminhar todo mundo para o hospital, porque é uma área distante, e trabalhar com a integralidade do atendimento mesmo, trabalhar com prevenção, com a reabilitação, com tratamento, acompanho o paciente desde antes dele ter a doença. A atenção básica ao paciente feita pela Ana é um dos pontos fortes do Mais Médicos e os resultados já são sentidos. Este ano, mais de 91 mil pacientes em todo o país não vão precisar ser internados graças a esse atendimento. Com isso, leitos são liberados para os que mais necessitam. Segundo o Ministério da Saúde, de 2003 para 2014, a redução no número de internações foi de 4% nos municípios que contam com médicos do programa. Também houve aumento de 33% no número de consultas realizadas entre janeiro de 2013 e janeiro de 2015. Em 2 anos, o Mais Médicos levou 18.240 médicos para mais de 72% dos municípios brasileiros. Foram atendidos 4.058 municípios e todos os 34 distritos sanitários indígenas do país, beneficiando cerca de 63 milhões de pessoas. Mas o programa Mais Médicos não é apenas o provimento, ele também é a ampliação da melhoria da infraestrutura. Para isso, foram apresentadas e aprovadas pelo Ministério da Saúde 26 mil propostas para reforma, construção e ampliação das unidades básicas. 11.959 já estão prontas, funcionando, entregues à população. Um investimento de 5 bilhões e 600 milhões de reais que o governo vem fazendo em parceria com os municípios e em alguns estados também se somando a essa parceria. Nós, ao longo do processo, fomos construindo esse programa. Fomos construindo no sentido de, primeiro, assegurar que houvesse médicos em quantidades suficientes para atender a população. E que população era essa? Era só a população territorialmente marginalizada, socialmente marginalizada, que vivia nos rincões mais longínquos do país? Não era, não. Onde faltava médico? Faltava médico em São Paulo, faltava médico em Belo Horizonte, faltava médico no Rio de Janeiro. E eu posso listar aqui todas as capitais e dizer para vocês, faltava médico alguns quilômetros
dos centros das capitais brasileiras. E levar mais médicos para as regiões carentes desses profissionais é apenas uma das dimensões do programa, que também age na expansão e reestruturação da formação em medicina. A Ana foi uma das beneficiadas por esta expansão, quando a Universidade Federal do Rio Grande do Norte resolveu levar o curso de medicina para Caicó, na região conhecida como Seridó. As minhas perspectivas de trabalho para o futuro é exatamente poder me fixar na região de formação e futuramente poder contribuir com a melhora da saúde e a melhora da realidade de saúde pública na região onde eu moro. Em 2 anos foram criados 50 cursos de medicina no país, com mais de 5.000 novas vagas. Até 2017, vão ser criadas 11.500 vagas de graduação em medicina e 12.400 vagas de residência médica para a formação de especialistas em áreas consideradas prioritárias para o Sistema Único de Saúde. Com isso, o Brasil vai sair de 374 mil médicos para 600 mil médicos até 2026, atingindo a meta estabelecida pelo governo de ter 2,7 médicos para cada 1.000 habitantes. Segundo o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, a expansão segue critérios rigorosos. É com base neles que podemos ter tranquilidade quando realizamos uma expansão inédita em nossa história para o interior do país, para os lugares mais desmunidos, podemos ter a certeza de que a expansão será feita com qualidade. E os profissionais vão ter mais oportunidades para se especializar. Durante a cerimônia que marcou os 2 anos do Mais Médicos, foi assinada a portaria com a criação de mais de 3.000 bolsas de residência médica no país. Das novas vagas, 75% são para ampliar a formação de médicos especialistas em medicina geral de família e comunidade, que atuam mais perto da população. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão ter prioridade na distribuição das bolsas. Também foi autorizada a contratação de 880 professores para atuar nas universidades federais que abriram novas vagas nos cursos de medicina. Outra novidade anunciada durante a celebração dos 2 anos do programa Mais Médicos é a regulamentação do Cadastro Nacional de Especialistas, que vai reunir informações de todos os médicos especialistas do país. O cadastro vai permitir saber onde o médico se formou, qual a sua especialidade e onde ele atua, e deve ajudar o governo no planejamento da formação e distribuição de novos profissionais. Com isso, nós podemos ter uma intervenção efetiva no que nós chamamos o segundo passo, que é o Mais Especialidades. Aprovados nesta terça-feira, em sessão ordinária, realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Lajeado, 6 projetos de lei oriundos do Executivo e Legislativo e requerimentos protocolados que solicitam aos poderes públicos ações e serviços em benefício da comunidade. Entre os projetos aprovados, o que autoriza o Executivo a desafetar, que é tornar um bem disponível, e alterar o uso da área de recreação pública no bairro Conservas para bem dominial e destinar terreno urbano à área de recreação pública no bairro Santo Antônio. Com a desafetação e consequente desmembramento da referida área, poderá o município proceder à construção de novas unidades habitacionais de interesse social, tendo em vista o déficit habitacional junto ao bairro Conservas. A administração pública está destinando outra área para a mesma finalidade, no entanto, junto ao loteamento popular Santo Antônio. Os parlamentares também autorizaram o Executivo a declarar de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Lajeado e Região. Outra proposição aprovada pela Casa institui a Lei Geral do Microempreendedor Individual, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte de Lajeado e cria a Central do Empreendedor com o objetivo de uma entrada única de documentos, simplificando e tornando mais ágil os processos de abertura de empresas do município. A sessão da Câmara na íntegra você acompanha na programação da TV Informativo nesta quinta-feira, depois do Papo de Boleiro. E a John Deere inaugura em Montenegro produção nacional de tratores de alta potência.
Veja na matéria de Thaisa Borges. A fábrica da John Deere em Montenegro lançou nesta terça-feira a nova linha de produção de tratores. O vice-governador do estado, José Paulo Cairoli, participou da inauguração e parabenizou a empresa, que é líder mundial na produção de equipamentos agrícolas e emprega 750 funcionários na cidade gaúcha. Parabéns por esse dinamismo, por essa competência de trazer para o nosso estado um equipamento que é modelo para qualquer parte do país desenvolvido. E nós somos a segunda fábrica que produz esse grande trator aqui, não só para atender o estado do Rio Grande do Sul, não só para atender o nosso país, mas para atender a América Latina como um todo. A nova série de tratores fabricados em Montenegro possuem alta tecnologia, menor consumo de combustível e são os mais potentes fabricados no Brasil. Para a nacionalização das máquinas foram investidos 40 milhões de dólares. A diferença toda começa da forma como a gente se preparou para ter o direito de produzir esse nível de tecnologia nessa fábrica. Esse processo já começou há muito tempo atrás, em grandes investimentos em treinamentos para trazer o nível de qualidade dessa unidade a nível de qualidade global da companhia. A dentista Daiane Fiaming, com as professoras, iniciou na última sexta-feira na Escola Municipal de Educação Infantil Criança Esperança de Travesseiro, um projeto de higiene bucal com as crianças. Na ocasião, ela reforçou que uma boa saúde bucal inicia na infância, evitando assim o surgimento de cáries e outras bactérias. Além disso, ensinou técnicas para uma escovação correta após as refeições. Ao longo do ano serão desenvolvidos mais momentos de diálogo com as crianças, pois é necessário despertar nos pequenos o interesse por evitar problemas futuros com a higiene bucal. E as estradas da EGR têm atendimento de socorro prestado por 14 novas ambulâncias. Veja com Thaisa Borges. Na tarde desta terça-feira foram entregues em Portão 14 ambulâncias que farão um serviço de resgate móvel nas praças de pedágio administradas pela EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias. O valor total do investimento para a aquisição das unidades móveis ultrapassou os 11 milhões de reais. O nosso projeto é dar segurança nas 24 horas. A intenção dessas 14 ambulâncias é ter uma ambulância em cada local, para dar garantia da segurança. Estamos com enfermeira, que já é uma mudança, não é auxiliar de enfermagem, cumprindo a nossa missão como governo. Atualmente, o serviço de resgate era prestado pelo SAMU. A partir de agora, as praças de pedágio contarão com as unidades 24 horas por dia, o que dará mais rapidez ao atendimento às vítimas de acidentes. Então, isso é um serviço muito importante, porque nós tínhamos somente convênio com o SAMU e com o Corpo de Bombeiros para atender as vítimas da rodovia. Hoje nós vamos estar disponibilizando esse serviço para todas as rodovias. Isso significa um atendimento mais rápido para o acidentado, o que também vai minimizar muito a situação dos acidentes com isso, o socorro mais rápido, mais pronto na rodovia. Isso é uma obrigação nossa de atender ao usuário da rodovia. Ele paga pedágio, portanto ele tem que se prestar um bom serviço para que ele possa usar as nossas rodovias com satisfação. Integrando as ações do projeto Tem Barulho no Museu e considerando o término da pintura das aberturas internas da Casa do Museu, retorna no mês de agosto as sessões semanais de cinema, todas as quintas-feiras, às 7 da noite, no Cine Clube Real, em Arroio do Meio, instalado no sótão da casa. A programação inicia nesta quinta-feira com mais um episódio de Heimat, a saga da família Simon, apresentada pelo professor Roque Berch. Na próxima quinta, dia 13, o museu abre espaço para a arroiomeense Cristiane Laval, arquiteta diplomada pela Univates, que recebeu recentemente o prêmio Caixa IAB-RS 2014, José Albano Volkmer, promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio Grande do Sul, que destaca o melhor trabalho de conclusão dos cursos de arquitetura das instituições gaúchas.
A jovem arquiteta apresentará o seu projeto selecionado intitulado Espaço Vivacidade, Arte, Cultura e Educação, idealizado no quarteirão do antigo Senec, lá de Arroio do Meio. No dia 20, o Cineclube apresenta a sessão Papo Cinema, tendo como convidado especial o publicitário César Boscaini Krunitsky, para o bate-papo após a exibição do filme. Encerrando a programação do mês, o filme As Invasões Bárbaras. A programação é gratuita e a comunidade é convidada a prestigiar. E nesta quinta-feira será publicada pelo Jornal Informativo do Vale a última matéria da série Quem são os jovens do Vale do Taquari? O trabalho foi elaborado pelos jornalistas Juliana Benck e Rodrigo Nascimento. Quem traz os detalhes dessa última etapa é Rodrigo Nascimento. Olá, Márcio. Olá, telespectadores do Redação Informativo. E nós estamos chegando ao fim a mais uma série de reportagens produzida pelo Jornal Informativo. A série o Comportamento dos Jovens do Vale do Taquari, a pesquisa feita pelo professor Gerson Bonfadini, da Univates, chega em seu último capítulo nesta quinta-feira na edição impressa do Jornal Informativo. E a gente traz um tema bastante interessante, que é a família, as relações familiares. Eu e a colega Juliana Benck, que já está de férias, mas deixou o material pronto para essa reportagem, investigamos a relação, os números que mostram a relação dos jovens com as suas famílias. E um dado bastante interessante é que 80,86% dos jovens entrevistados apoiam, no caso de uma separação, que o pai ou a mãe tenha um namorado ou uma namorada. Esse número é bastante expressivo e é considerado pela sociologia uma revolução no pensamento contemporâneo da sociedade. Isso porque até o fim da década de 70, o casamento era indissolúvel, inclusive para a justiça. Quando a legislação, o Código Civil foi mudado e o divórcio entrou no início dos anos 80, os processos de separação eram muito turbulentos, as famílias sofriam demais, os filhos eram alienados dos seus pais ou de suas mães, especialmente dos pais, porque entendia-se que como a mãe foi quem gerou o filho, deveria criá-lo, então havia essa ruptura de vínculos e os pais, porque geralmente o processo de separação não era amigável, os pais ficavam inimigos e colocavam os filhos um contra o outro. Então essa aceitação dos novos entes na família, como um namorado para a mãe ou uma esposa nova para o pai, não eram tão bem aceitos assim. Esse comportamento apareceu bastante saliente nessa última reportagem. A gente mostra uma história bem bacana de uma família de Lajeado que convive super bem com esses novos pares. A pesquisa mostra também nesse último episódio a relação do jovem com o amor. Quase 60% dos jovens acreditam que o amor é a coisa mais importante da vida. O resto, você confere amanhã, esta quinta-feira, na edição impressa do Jornal Informativo e também no nosso portal de notícias, no www.informativo.com.br. Essa foi, então, uma série de reportagens produzida pela redação do Jornal Informativo com exclusividade em cima desse estudo, o comportamento dos jovens do Vale do Taquari, desenvolvido pela Univates. Então, nós voltamos com você, Márcio, e na próxima série de reportagens estaremos aqui no Redação Informativo contando em primeira mão para a nossa audiência o que a redação que os nossos colegas jornalistas estão trabalhando e preparando para a comunidade do Vale do Taquari. Márcio, é com você. Obrigado, Rodrigo, e parabéns pelo trabalho. O Artsesc e Cultura por Toda Parte traz a Lajeado no dia 11 de agosto o espetáculo Trupicado, da tribo Maçambiqueira. O evento será realizado no Teatro do Sesc, na Rua Silva Jardim, 135, às 8 horas da noite, e apresenta a cultura popular praieira, baseada no ritmo do Moçambique, ritmo afro-gaúcho do litoral do Rio Grande do Sul. O repertório é autoral, composto por músicas inéditas e premiadas nos principais festivais do Rio Grande do Sul. Baseado nas quadrinhas moçambiqueiras,
banda e público se envolvem com seus cantos e suas danças. Este projeto é o primeiro do grupo de tradição desta manifestação e conta com 2 integrantes de longa vivência na raiz e a presença de 2 integrantes da nova geração dos moçambiqueiros. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no Sesc Lajeado a R$ 7,00 para comerciários com o cartão Sesc Senac, R$ 10,00 como meia entrada para estudantes e idosos e R$ 14,00 para empresários com o cartão Sesc Senac e R$ 20,00 para o público em geral. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3714-2266. E veja como será a quinta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta quinta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E nesta quinta-feira, a instabilidade se afasta da região e o clima fica mais seco. A tendência é que o dia comece com bastante nebulosidade aqui na nossa região, por isso é importante um recado para o motorista que vai trafegar pelas estradas aí, andar um pouquinho mais devagar, porque geralmente tem bastante nevoeiro, principalmente nas partes mais altas do Vale do Taquari. E esse nevoeiro vai embora ao longo do dia e o sol aparece lindo e amarelo durante boa parte do dia. E isso, provavelmente esse tempo, a tendência é que ele se instale pelos próximos dias. A chuva já foi embora e o sol predomine. As temperaturas também ficam um pouquinho mais altas em função do sol. As máximas ultrapassam a casa dos 25 graus em todos os municípios e devem ficar assim pelos próximos dias. Mas vamos ver então como ficam as temperaturas aqui nos nossos municípios. Em Lajeado, o dia amanhece com sol e quase nada de nuvens, um pouquinho de nevoeiro. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima chega aos 28 graus à tarde, calorzinho nesta quinta-feira. Em Santa Clara do Sul, muito sol desde as primeiras horas do dia também. A mínima prevista para essa quinta-feira é de 16 graus e a máxima alcança os 26 graus em Santa Clara do Sul nessa quinta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo, aliás, para o Redação Informativo. Nós retornamos na próxima edição do programa, é claro, sempre bem acompanhados com você aí do outro lado. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Na Semana Mundial do Aleitamento Materno, o governo de Estrela, através da Secretaria da Saúde, realiza uma série de ações para estimular a amamentação e melhorar a saúde das crianças. No Estratégia Saúde da Família do Bairro das Indústrias, houve palestras com um grupo de gestantes. Nesta quinta-feira está programado também encontro com o grupo de amamentação com a médica pediatra Sheila Huber, a partir das 7h30 da manhã. Na sexta-feira, a equipe de profissionais da unidade visitará a Escola Municipal de Educação Infantil Paulo Freire. Em 2 horários, das 9 às 10 horas da manhã e das 2h30 às 3h30 da tarde, as mães receberão orientações sobre a importância da amamentação. No Estratégia Saúde da Família Imigrantes, houve na terça encontro do Grupo de Fortalecimento de Vínculos entre Pais e Filhos para crianças de 0 a 2 anos de idade, e no de Moinhos, do grupo de gestantes e puérperas, com o médico da unidade. Nesta quarta-feira, na unidade Bairro Auxiliadora, houve aconselhamento em aleitamento materno com a enfermeira Gabriela Santos na parte da manhã. No posto do bairro Boa União, a programação para quinta-feira é com a psicóloga Lilian Rauschel e com a enfermeira Caroline Pires, a partir do 12h30. Elas vão tratar sobre a amamentação e seus aspectos emocionais. Já no posto central ocorrem 2 oficinas sobre aleitamento materno com as gestantes e puérperas. Uma será na quinta-feira às 7 horas da manhã e outra na sexta às 11 horas da manhã, ambas com as enfermeiras Leandra Baldissarelli e Paula Loman. Este foi o Redação Informativa desta quarta-feira, 6 de agosto. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta quinta, 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.
TV Informativo. Aqui o Vale se vê.